Irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de Tupã, que alegria, que privilégio estar aqui novamente para compartilhar com vocês nesse domingo especial, onde nós celebramos também o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vos lerei dos versículos 5 a 14, você pode acompanhar na tua Bíblia. Você que nos acompanha pela internet também pode acompanhar esse texto na sua Bíblia. E preferindo, o texto também será projetado tanto para você que está em casa, quanto para quem está aqui no templo. E com certeza, esse texto vai tomar conta do teu coração, como tomou do meu. Independente de ser mulher, de ser homem, de ser jovem, de ser pessoa mais adulta, a palavra do Senhor sempre fala para o nosso coração. E essa é a nossa convicção de hoje. Vamos juntos beber então dessa fonte inesgotável. O texto diz assim, que chegou então a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó dera a seu filho. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água para beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então a mulher samaritana disse a Jesus: como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, uma samaritana, visto que os judeus não se dão com os samaritanos? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe pede água, quem é que lhe pede, dê-me um pouco de água para beber, você lhe pediria e ele lhe daria água viva. A mulher disse: Senhor, o Senhor não tem um balde e o poço é fundo. Onde, pois, conseguiria essa água viva? O Senhor é por acaso maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Graças a Deus. Quero falar com você hoje sobre a sede da alma. A sede da alma. Nesse mundo barulhento e corrido, qual é a sede que se aprofunda no teu coração? Qual é a sede que tem feito você se inquietar, que você busca todos os dias saciar? E parece que você está colocando água no deserto, porque você busca e busca e busca novamente recurso para saciar essa sede do teu coração, e ela continua lá, não há água que dê jeito. É impressionante como no meio de tanta correria, tantos compromissos, tanta informação das redes sociais, tantas notícias, boas e nem tão boas, nós ainda carregamos uma sede gigantesca no nosso coração. Uma água do dia a dia, que a água comum, a H2O, não mata, não sacia. Uma sede que o sucesso que as pessoas buscam não preenche, não satisfaz. As pessoas hoje ficam contentes de terem 500 mil likes, 1 milhão de seguidores, e são pessoas absolutamente frustradas. Algumas têm que abandonar por determinação médica contato com a rede social, porque aquela fama, as curtidas, os likes, as pessoas seguindo as suas contas, não trouxe paz, pelo contrário, trouxe mais desconforto e expôs uma sede maior ainda que aquele punhado de seguidores não pôde saciar. Quantas são as pessoas que buscam
matar essa sede com bens, adquirindo coisas que pode tocar com as mãos, achando que estas coisas podem saciar a sede imaterial do seu coração. Isso por si só já seria uma loucura. Querer saciar uma sede que é imaterial com coisas materiais que se pode pôr à mão. Há pessoas que conseguem encontrar, afastada de Deus, um acúmulo muito grande. Eu conversava isso hoje de manhã com o Felipe, que veio bater um papo comigo hoje aqui, simpaticíssimo Felipe. E o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, como disse o próprio Jesus, acumular fortuna extraordinária e perder a sua alma? E depois que ela parte desse mundo, toda aquela fortuna serviu para quem? Para os herdeiros brigarem, para nunca mais se conversarem e buscarem na justiça para ver quem fica com aquele prato a mais que sobrou. Tem gente que busca preencher os bens com coisas materiais que não saciam. Tem gente que busca matar essa sede nos relacionamentos, achando que o relacionamento é responsável por saciar essa sede, essa busca incompreensível de satisfação, e coloca esta busca na vida do outro, como se o outro tivesse a menor condição de satisfazer essa necessidade interior, necessidade do meu coração. Conseguem aplacar por completo essa sede? Nem por completo, nem de forma incompleta, porque sequer consegue trabalhar a possibilidade de ter essa sede aplacada. Por quê? Porque a sede real que nós sentimos, que eu e você sentimos, é a sede da alma. Não é a sede do organismo, não é a sede fisiológica. A sede que tem perturbado toda a humanidade neste tempo, nos tempos passados, e continuará sendo assim em tempos vindouros, é a sede da alma. É a sede por algo que complete o nosso coração, que dê sentido para a nossa vida, que faça a gente acordar de manhã e dizendo: hoje eu tenho um propósito para a minha vida. Eu sei por que eu estou acordando, eu sei por que eu vou sair da minha cama, eu sei por que eu vou dar os primeiros passos. É buscar saciar essa sede com alguma coisa tão plena que vai trazer paz verdadeira, ainda que eu esteja em meio a conflitos e compromissos. O texto que nós lemos agora há pouco nos mostra um Jesus cansado. O Deus Criador, o Senhor de todas as coisas, cansado. Era meio-dia e ele parou, se sentou na beira do poço de Jacó, enquanto os discípulos foram à cidade comprar comida. Ele ficou sentado ali. E aí o Verbo feito carne, que se sentiu sedento, estava ali, mas não para buscar saciar a sede física, a sede que ele sentia fisiologicamente. Jesus estava ali com um propósito muito mais profundo, porque Deus não faz absolutamente nada por improviso ou de improviso. Deus tem absolutamente todas as coisas da história da humanidade, da minha vida e da tua vida, em pleno ou sob pleno controle. Deus não improvisa. Deus não faz o melhor para você, porque Ele não sabe fazer o pior para você. Deus está no controle e Ele procura para fazer na tua vida a vontade dEle. E para isso Ele vai movimentar o que Ele tiver que movimentar para ter um encontro com você. Então a parada de Jesus naquele poço foi absolutamente intencional. Porque sede, de quase 50 graus daquele dia, ele poderia estar sentindo bem antes de chegar ao poço, como sentiu depois que ele saiu do poço. Por que Jesus chegou então naquele momento? Porque o propósito de Jesus era saciar uma sede muito mais profundo de alguém que iria aparecer ali para se encontrar com ele. Na hora mais quente, a tradição daquela época nos conta
que as mulheres iam buscar água naquele poço ou de manhãzinha ou mais para o final da tarde. Mas elas não iam no meio do dia, debaixo de 50 graus, carregar 2 baldes de água nas costas. Então o que essa mulher foi fazer lá em pleno meio-dia? Fugir da concorrência das outras mulheres que buscavam água de manhã ou buscariam à tarde? Ela estava fugindo sim, mas não da concorrência das outras mulheres por água. Ela estava fugindo dos julgamentos. Ela estava fugindo das críticas. Ela estava fugindo dos preconceitos. Ela estava fugindo dos olhares tortos, dos comentários com o dedo sendo apontados, porque ela sabia o tipo de vida e de sede que ela trazia no seu coração. Aqui, essa mulher chega sozinha no pico do sol, mas ela não estava somente fugindo do sol, ela estava fugindo dos olhares de pecadores, tão pecadores quanto ela, mas que se entendiam melhores ou superiores que ela. Ela carregava não só a sede fisiológica, não era só a sede do seu organismo, ela tinha sede de aceitação. E como ela não tinha aceitação, ela foi buscar água fora de hora, ainda que na parte mais quente do dia. O texto bíblico começa dizendo que era meio-dia, quando ela vai buscar, quando o sol estava a pino. Ela estava buscando perdão, a sede do perdão, porque com as pessoas com quem ela tinha contato, ela não sentia e nem recebia perdão daquelas pessoas. Então, resumindo, aquela mulher vai na metade do dia, na parte mais quente do dia, ao poço, buscar água viva. Embora ela não soubesse externalizar isso, era o que internamente a alma dela gritava. Ela queria água viva, e é isso que ela foi fazer lá, e foi este o encontro que Jesus providenciou com aquela mulher. Um encontro inesperado. E os encontros inesperados quebram barreiras, e foi isso que Jesus fez. Quebrou barreira para encontrar aquela mulher, como Ele rompe barreiras para encontrar a mim e encontrar a você. Deus nunca esperou que nós estivéssemos certinhos para nos chegarmos a Ele. Até porque o nosso Criador sabe que nós caímos um dia, que nós pecamos um dia, e Ele, como Criador, sabe que não há ninguém sobre a face da terra perfeito. Somos todos igualmente pecadores, especialistas em pecar. Deus então não espera que você esteja pronto para se encontrar com Ele. Ele vai onde você está e se encontra com você. Pensa bem nessa cena. Tenta visualizar na sua imagem a cena dessa mulher com Jesus naquele poço, um judeu falando com uma samaritana. Só aí já estava complicado, porque judeus e samaritanos nem passavam pela mesma calçada. E Jesus vai lá conversar com aquela mulher. Uma mulher com uma reputação, vamos dizer, uma reputação complicada. Então Jesus, homem judeu, para conversar, uma mulher samaritana de reputação duvidosa. Os homens, especialmente os rabinos, e Jesus era visto como mestre, não podiam conversar publicamente com mulheres. Era proibido que eles conversassem publicamente com mulheres. Principalmente, uma mulher daquele tipo, diria a maioria das pessoas. Mas o que Jesus faz? Qual que é a postura de Jesus com este quadro social que estava latejando naquela cena? Jesus não dá a mínima para os conceitos sociais. Jesus não dá a mínima porque as pessoas pensavam, achavam, entendiam, para a opinião das pessoas, para o eu acho das pessoas, para os na minha opinião das pessoas. Jesus não dá o menor valor para nada disso. Jesus valorizou uma pessoa. Jesus não se importou com o conceito social, com cultura, com religião dos homens que erguiam o dedo para criticar aquela mulher. Ele via ali naquela mulher uma alma sedenta, uma alma que tinha sede. É isto que Jesus enxergava naquela mulher, uma alma que tinha sede,
uma vida quebrada, um coração partido, uma mulher que estava sofrendo todos os dias da sua vida, o dia todo, todas as horas de cada dia. Era isso que Jesus via. Jesus não se importa com o passado daquela mulher. Jesus não se importou com o que aquela mulher fez até aquele momento. Jesus não está preocupado com o passado de cada um de nós. Jesus quer investir neste momento no nosso relacionamento com Ele, a partir de agora principalmente. Não como foi no passado, não com o que nós fizemos no passado. Jesus via ali uma mulher que precisava de salvação. E é isso que Ele foi oferecer, salvação para aquela mulher. Jesus não se importou com seus erros. Quando Jesus olha para uma pessoa sedenta, uma pessoa que precisa de salvação, Ele vai lá e salva. Ele vai lá e preenche o coração dessa pessoa. É isso que Jesus faz. Nesse Dia Internacional das Mulheres, essa história acaba tendo um brilho todo especial para todos nós, as mulheres e nós, os homens. O Mestre Jesus, ele quebra todas as convenções para valorizar uma única vida. Jesus não espera que uma pessoa se torne limpa primeiro para ter contato com Ele. Uma vez uma pessoa me disse isso. Pastor, eu preciso resolver umas coisas na minha vida para depois me envolver mais com Deus. Que absurdo! Como eu já ouvi de gente dizendo, porque eu entrei em contato, por que você não apareceu no culto? Eu estava muito perturbado, estava com o coração irado, achei melhor não ir para o culto. Ué, mas é justo nessa hora que nós mais precisamos. O que diz a palavra? A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir qualquer coisa? Ouvir a palavra de Deus. E onde é? Não vamos ser mais reais do que o rei. Onde é que nós ouvimos a palavra de Deus? É no churrasquinho com os amigos? O rapaz que está lá pilotando o pebolinho lá na churrasqueira, ele para de virar o churrasco lá, reúne os amigos. Pessoal, agora eu quero falar para vocês aqui uma passagem do Evangelho. É assim? É? Parece que não. Parece que não. Mas será então que seria no shopping? Lá na praça de alimentação? O gerente do shopping chega lá com o microfone: atenção, todos vocês que estão almoçando aqui, vamos pausar agora porque eu preciso dar uma palavra de esperança para vocês. É assim que funciona? Por favor, me digam, é assim? Não? Parece que não. Mas devem ser então na beira do rio pescando lá, um peixe vai saltar e como fez a mula lá no Antigo Testamento, o peixe vai dizer assim: olha, eu estou saltando aqui fora porque eu preciso falar uma coisa da parte de Deus para você. É assim que funciona? Parece que não também. Mas deve ser no ambiente de trabalho, na linha de produção. Quando falta um pouco das metas para eu atingir, o meu gerente, o meu patrão vai chegar lá e falar: esquece esse negócio de meta, eu senti no meu coração que eu preciso falar para você uma palavra de Deus aqui, que eu percebi que você está precisando, e olha, para todo mundo de atender o público, senhores clientes, por favor, podem ir embora que eu vou falar com meus funcionários aqui, a palavra de Deus. É assim? Tenho a impressão que não também. Qual é o único lugar, eu estou dizendo único, qual é o único lugar em que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus? Com 5 centímetros de cérebro a gente consegue responder isso. Então veja o que Jesus fala: a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Se eu ouço pouco a palavra de Deus, qual a possibilidade da minha fé ser fortalecida? Aumenta ou diminui? Diminui. Se eu ouço mais vezes a palavra de Deus, quais as chances da minha fé ser fortalecida? Elas aumentam ou diminuem? Aumentam. Então você acha que vindo só um domingo à noite na semana toda para a igreja,
1h30 por semana é o suficiente para a sua saúde espiritual? De verdade você acredita nisso? Sim ou não? Ainda tem aqueles que só vêm 1h30 por semana e ainda falta. E aí fica 15 dias sem essa 1h30. Mas veja, ela não tapou os ouvidos da cabeça nem do coração. Ela só encheu a cabeça e o coração durante 15 dias de muitas outras falas. Sobre a fé, sobre a esperança? Sim ou não? Tem gente que tem dificuldade, estou cansado. Não vou para a igreja hoje não, para ficar 1h30 ouvindo cânticos maravilhosos, esse testemunho maravilhoso que o Rafael deu aqui. Perde essa oportunidade, mas depois paga uma nota para ir num show de stand-up e ver um comediante falar palavrão durante 3 horas. Faz algum sentido? A fé de quem vai no stand-up e ouvir o humorista falando palavrão, porque o humorista moderno só sabe fazer humor falando palavrão. Não é igual nos tempos áureos, no tempo do Mauro lá, que os humoristas faziam muito humor e não falavam um palavrão sequer, e a gente rachava de rir. O Zé é mais jovenzinho, mas lembra disso ainda também, né? Costinha, Golias, faziam humor muito bom, sem falar um palavrão. Mas como que essa pessoa vai ter sua fé fortalecida, ouvindo 3 horas de palavrão e não ouvindo nada da palavra de Deus? Então, quando Jesus olha para a gente, Ele sabe que nós estamos quebrados, e por isso Jesus nos busca. Jesus não espera que você esteja pronto e digno deste encontro. Jesus vai até você, como foi até aquela mulher. E no lugar de solidão, no lugar de vergonha, no lugar de discriminação, Jesus oferece algo que nenhum desses outros ambientes tem para oferecer. Não tinha para a mulher naquele tempo e continua não tendo hoje. Jesus ofereceu para aquela mulher uma água que iria saciar os seus desejos como nenhum outro poderia fazer, como ninguém mais poderia dar. O nosso Deus, meus queridos, não está distante lá no céu, de braço cruzado, sentado num trono, olhando sadicamente os seres humanos se destruírem. Não. Ele também não está esperando que você vá se arrastando até o trono dele, todo ferido, todo machucado, para chegar lá e se derramar no trono dele. Não. O nosso Deus, Ele se move em sua direção. Ele vai até você. Ele te busca onde você está, nos momentos e nos lugares mais inusitados, na tua maior precisão, na tua maior necessidade, aí o Senhor vai te encontrar. Deus se move em sua direção, Ele estende a mão para você e Ele diz uma coisa que hoje é dita de forma tão banal, Ele diz de forma muito sincera e profunda. Ele diz assim: eu estou vendo você, eu estou vendo o teu sofrimento, eu conheço o teu sofrimento e eu te amo. E Ele diz isso com toda a propriedade de um Deus que é Pai, não da forma gasta como é hoje, como as pessoas escrevem na rede social: amiga, te amo, já nem sabe mais o que está escrevendo. Se encontra na rua, vai despedir: tchau, te amo, viu? Nem sabe o que está falando. Jesus preserva a inteireza do sentido, do significado dessa palavra. Ele diz: eu te vejo por fora, eu te vejo por dentro e eu te amo. E Ele ama na perspectiva de entregar a própria vida, para que você não morra eternamente. Isso é amor. Isso é amor. É uma vida nova, cheia de sentido, cheia de paz, que Ele traz para a gente. Não é um amor introspectivo. Então, essa seria uma hora muito interessante de você começar a pensar: onde você tem buscado água para preencher os teus vazios?
Qual é a água que você está bebendo constantemente e não tem matado a tua sede? Qual é a água que você está tirando um copo atrás do outro desta fonte e não te sacia em absolutamente nada e de forma nenhuma? Uma vida nova, cheia de sentido, cheia de paz, cheia de alegria, nunca dependeu das circunstâncias. Ter paz de espírito nunca significou ter paz à sua volta. Isso também está escrito. No dia que disserem a paz, sobrevirá repentina destruição. Olha para a nossa política. Não vou nem considerar a política externa, que quando termina uma guerra, o pessoal fica procurando assunto para começar outra, até porque há bilhões e bilhões de dólares envolvidos numa guerra. Não é só a questão de diferenças pontuais, não. Os interesses são muito maiores e mais profundos do que nós podemos imaginar. Mas olha para a nossa sociedade brasileira, um escândalo atrás do outro, uma roubalheira atrás da outra, um escândalo envolvendo pessoas que não deveriam ser envolvidas, e mesmo assim é possível que nós tenhamos paz, porque a paz que Jesus nos dá não é a paz que depende das circunstâncias, do exterior, é a paz de uma alma saciada. Uma alma que busca uma adoração verdadeira, um relacionamento íntimo, um relacionamento transformativo com o Senhor, porque adorar a Deus não é só ir à igreja. Adorar a Deus não é só ir à igreja, é viver em espírito e em verdade um relacionamento que transforma tudo à sua volta. Eu já disse isso um punhado de vezes. Se uma pessoa se diz cristã, mas ela não consegue influenciar a sua volta, ela tem que repensar o seu cristianismo. Porque talvez ela seja um religioso, uma religiosa muito eficiente. Mas daí ser uma pessoa cristã sem influenciar o seu derredor, há que se convencer de que alguma coisa deve ser repensada. A conversa da mulher com Jesus no poço atinge o clímax, quando ela tenta desviar o assunto, o foco da conversa com Jesus. E nós sempre procuramos fazer isso com Deus. Ela tenta desviar o assunto para a questão do lugar da adoração. Que expertise, né? Nós fazemos isso. Às vezes nós pensamos, quando eu fazia um curso de aconselhamento, nós estudamos um caso lá, que a pessoa começou a fazer aconselhamento com o pastor, depois foi embora da igreja. E aí uns 2, 3 anos depois, alguém se encontrou com aquela mulher e disse: por que você saiu da igreja? Ah, porque o pastor não conseguiu resolver meus problemas. Mas é o pastor que tem que resolver os problemas dela? Ou seria ela que teria que mudar de vida, de transformar a sua vida pela renovação da sua mente? Ela não queria mudar a sua mente, a sua forma de pensar, não queria se submeter à vontade de Deus. Então, muitas vezes nós achamos que os malefícios ou entrave para a solução dos nossos problemas está na geografia, está no endereço. Vou mudar de igreja, como se o endereço fosse a solução. Ela sai daqui, vai para ali e leva o problema no seu coração. O problema continua com ela. Onde ela estiver, o problema estará com ela também. Então essa mulher de Samaria também tentou levar para Jesus esse desvio. Os nossos pais adoraram neste monte. Os nossos pais adoraram aqui. Às vezes nós falamos isso também. Ah, eu tenho 150 anos de igreja. Alguém pode dizer para você: eu conheço a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. E a pessoa não para lembrar que o diabo também conhece a Bíblia. Aliás, o diabo viu a Bíblia sendo escrita. E às vezes nós nos atrevemos a falar que nós conhecemos a Bíblia. Conhecemos coisa nenhuma, o diabo conhece a Bíblia. E nem por isso ele é salvo. Então, quando ela diz que os nossos pais adoraram nesse lugar, é uma velha discussão de rituais, de formas, de métodos. Como muita gente acha que hoje a solução das igrejas está nos métodos. Então cada um busca um método diferente para encher a igreja. Vamos pintar a parede de preto que vai encher a igreja. Vamos colocar gelo seco que vai encher a igreja.
Vamos colocar música mais pesada porque vai encher a igreja. Mas eu nunca vejo ninguém mostrando o método dizendo assim, vamos buscar a conversão das pessoas, a transformação do coração, porque isso enche a igreja. Para segurar o jovem na igreja tem que ter muitas luzes, música alta. Eu cresci e estudei achando que o que segura um jovem na igreja é o jovem convertido. É o jovem que se converte, que rende o seu coração a Jesus. Uma pessoa convertida pode vir a pancada que for, que ela não sai da igreja. Porque ela não está na igreja por causa de métodos. Ela estará na igreja por causa do Cristo. E é isso que Jesus diz. O Pai busca adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. O que significa isso, meus queridos? Significa que a adoração verdadeira não está limitada a um templo. A adoração verdadeira não está limitada a uma fórmula. A adoração verdadeira está relacionada à vida, ao relacionamento íntimo com Deus. É aí que está a verdadeira adoração. E essa mulher, que antes estava isolada, envergonhada, ela é transformada pelo encontro com Jesus. Não foi porque ela bebia água no poço de Jacó. Não. O que transformou ela foi o encontro íntimo com o Senhor Jesus. E quando esse encontro acontece, ela abandona o cântaro dela. O cântaro era todo o símbolo da vida passada dela. Ela representava tudo aquilo que ela fazia para fugir do confronto da sua própria realidade com a sociedade. Ela deixa de buscar ali uma água que não se satisfazia e corre para a cidade para testemunhar. Imagina a alegria dessa mulher. Ela corre para lá, para a cidade, para dizer o seguinte: matei a minha sede, não tenho mais sede, ou seja, não tenho necessidade mais de preencher a minha vida com coisas, com opiniões, com julgamentos. Não tenho mais essas necessidades, fui liberta disso tudo. Ela que era uma mulher marginalizada, ela se torna a primeira evangelista de Samaria. A primeira evangelista era a mulher mais marginalizada de todos. Esta foi escolhida por Jesus, a escolha dos improváveis. Jesus não escolheu nenhum figurão religioso, não escolheu a pessoa mais rica, também não escolheu a mais pobre, porque não são estas coisas que Jesus conta. A mulher transformada, independente do seu passado, se tornou a primeira evangelista de Samaria. Você já se viu como o primeiro ou a primeira evangelista do lugar onde você vive? Ou dos lugares onde você vive? Talvez Jesus esteja te chamando para ser essa pessoa. A pessoa que vai evangelizar a sua casa, a sua família. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia ensina que o sacerdócio do lar é responsabilidade do homem. A mulher é líder da casa e o homem é líder do lar. A mulher lidera e administra o palpável, o factual. O homem lidera o intangível, o espiritual, a moralidade da família, o caráter da família, a religiosidade, a espiritualidade da família. Isso é obrigação do homem. Mas você já se viu, independente de ser filho, independente de ser mulher, independente de ser marido, você já se viu como o evangelista da sua Samaria, da sua casa, do seu local de trabalho, do seu bairro, da sua cidade, do lugar onde você está? Foi isso que aconteceu com aquela mulher. E a adoração prática dela foi esse testemunho da transformação. Então, meus queridos, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Olha aqui para mim. Se quiser anotar isso, pode anotar. Se não quiser, pega depois na live e grava isso, leva isso para o seu coração. Não é sobre o que você faz para Deus. Nunca foi. Nunca foi sobre o que você faz para Deus. Mas o que Deus faz em você. Essa é a diferença. Não é o que você faz para Deus. É o que Deus faz em você e como isso transborda da sua vida para a vida de outras pessoas.
Como que você influencia outras pessoas? Quero concluir fazendo um convite para você, para essa fonte inesgotável. Jesus continua nos convidando e Jesus permanece dizendo: venha e beba hoje dessa água viva. Se Jesus trouxe você para cá hoje é porque Ele já estava aqui te esperando para falar isso para você. Todos nós aqui temos uma história antiga, assim como a mulher samaritana tinha uma história antiga. É a história dela, é a sua história, é a minha história, é a nossa história. Consequentemente, todos nós, eu, você, temos uma sede profunda, um vazio em algum lugar do nosso coração que só pode ser preenchido por Jesus, por ninguém mais, nem por coisa alguma. E Jesus veio até mim, e Jesus vem até você hoje, quebrando barreiras do pecado, desconsiderando a separação que nós provocamos dele. Ele vem e nos oferece uma vida que nunca mais nos deixará inquietos ou sedentos, que nunca mais nos deixará dependentes de coisas nem de pessoas. E nesse Dia das Mulheres nós somos lembrados do valor inestimável que Jesus dá a cada pessoa, a cada mulher, a cada homem, independente do passado, independente dos erros que você cometeu até aqui. E olha que os meus não foram poucos, considero que os seus também não. E nos oferece uma vida que nunca mais nos deixará confusos, independente desses passados, dos erros ou das nossas posições sociais, das nossas opiniões ideológicas. Então o convite de Jesus ecoa desde o poço de Samaria até hoje também. Você está sedento? Você já demonstra algum cansaço de buscar satisfação em coisas passageiras? Eu gostaria muito que você olhasse para o teu coração e você olhasse para a tua vida e você verificasse para onde você tem fugido com tanta intensidade para não se encontrar com você mesmo e nem com Jesus. Para onde você tem fugido? O que tem te sobrecarregado? Está trabalhando demais? Eu já passei por isso. Eu trabalhava de 12 a 15 horas todos os dias, de domingo a domingo. Aliás, eu tirava os domingos, porque domingo, mesmo envolto em pecado, eu sempre achei que domingo a prioridade é do Senhor. Mas de segunda a sábado eu trabalhava 12, 15 horas por dia, para depois descobrir que eu estava fugindo de mim mesmo. Você tem fugido para onde, meu querido? Para onde, minha irmãzinha, você tem fugido? Está trabalhando demais? Está ficando mais rico ou mais rica porque está trabalhando demais? Ou você só está se privando de contatos, de relacionamento? O que você tem buscado? Dinheiro? Dinheiro a qualquer custo? Para depois deixar os herdeiros brigando? A maior herança que você deixa para os teus filhos é estudo e passeio. Coisas que vão ficar na memória afetiva deles. Ninguém vai brigar com o irmão porque passeou para tal lugar. Pelo contrário, eles vão lembrar. Lembra aquele tombo que você levou? Ah, mas você roncava muito. E vão dar risadas a noite inteira lembrando dos passeios. Ou da escola, de um curso bem feito. É isso que você tem que deixar para os seus filhos. Não é dinheiro. Eles não vão saber o que fazer com o dinheiro que eles não lutaram para ganhar. Bota isso na sua cabeça. Então, o que Deus dá a cada pessoa, a cada mulher, independente dos seus erros, é a grande possibilidade de um encontro com Ele. É esse convite de não buscar satisfação em coisas passageiras. Mas uma segunda pergunta é necessária. Eu não posso deixar de fazer essa segunda pergunta, porque essa segunda pergunta é para inquietar você. Eu já fiz você pensar no que é ou para onde você está fugindo, buscando preenchimento para o seu coração. E você já percebeu isso. Você já fez a reflexão. Você já notou.
De repente você está buscando a completude de seu coração em relacionamentos. Isso acontece também, e muito. A outra pergunta que eu tenho que fazer é se você deseja realmente ter intimidade com Jesus. E essa pergunta é fundamental. Porque se você não deseja ter intimidade com Jesus, você é só religioso, é só religiosa. Você é só membro de igreja, não vai passar disso. Seria a mesma coisa que você ser membro do Lions, do tênis clube, sei lá de onde. Você só pertence a um clube social, não tem transformação de vida. Você só gosta das amizades, do convívio, da boa companhia. Mas com Jesus você está disposto, você quer ter essa intimidade? Se você respondeu para você mesmo aí que você está disposto ou disposta, eu quero te convidar para você beber dessa fonte agora. Não quando você chegar em casa, mas agora, nesse momento. E eu recomendo que você deixe essa água viva, que é Jesus, percorrer todo o seu ser. E ser mais importante para você do que as coisas que você estava considerando mais importantes até agora. E eu queria que nesse instante você fechasse o seu olhinho. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente não, então fiquem bem tranquilos. Mas feche o seu olhinho para você olhar agora para dentro de você. Deixa a pessoa que está do seu lado agora quietinha um pouquinho, porque ela também precisa fechar o olhinho dela. Então dá um pouco de sossego para a pessoa que está do seu lado. Se você está segurando na mão de alguém, solta a mão dessa pessoa agora. É você com Cristo, até porque a salvação é individual. Para o céu você entra sozinho, você só entra em grupo no inferno. No inferno a gente entra de mão dada, ninguém larga a mão de ninguém. Mas para o céu, a salvação é individual. E olha para dentro do teu coração. Se você quer renovar essa fé, se você quer fazer essa oração, e já que estamos todos de olho fechado, eu só vou pedir que você levante uma das suas mãos, só isso. Se você quer ter essa intimidade com Jesus neste momento. Amém. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus pela tua vida. Permita que agora Jesus faça no seu coração um procedimento que te leve à satisfação. O propósito de Jesus, a alegria de Jesus para a tua vida. Jesus está aqui, pronto para saciar a sua sede mais profunda. E que Deus te abençoe ricamente a partir de hoje e para todo sempre. Amém?